Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Eu estava doente. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... Eu estava certa. Obrigada. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe pra cima. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo. Senti na hora. Eu sei. Mas não foi isso. Foi a sua fé. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, é uma passagem bem conhecida. Quero ser bem breve. Parabenizar a coreografia. Povo da qual ministério? Casa da Benção. Deus abençoe o pastor do lar, toda a equipe. Deus abençoe. Tomei posse. Falar, tô salvo 91. Se cumpriu. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil ao meu direito. Mas a nossa casa, a nossa família está uma blindagem. Evangelho de Marcos, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Este um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e põe as mãos para que saia e viva. Versículo 24. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então uma certa mulher que havia 12 anos, ela tinha fluxo de sangue e que havia aparecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Mas ouviu falar de Jesus e veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo que se secou a fonte do seu sangue, sentiu-se o seu corpo está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Olha para cá. Marcos está escrevendo
ele começa a escrever para o povo romano. Marcos era companheiro do apóstolo Paulo e de Pedro. Ele escreve algumas cartas e ele começa a narrar a história dessa mulher que tinha culto da família. Então aqui fala de duas famílias que estavam passando por uma fase muito difícil e complicada. A primeira família de Jairo. A Bíblia diz que sua filha estava com um problema e isso fez com que Jairo se posicionasse e fosse buscar. Porque tem coisas que tem que bater na nossa casa só para a gente se posicionar e buscar. Tem coisas, irmão, que tem que acontecer dentro da nossa casa para a gente guerrear e dizer: demônio, aqui tu não vai ter liberdade, aqui tu não vai tocar na minha família, eu não aceito, a minha casa está nesse estado. A Bíblia diz que é por causa do que estava acontecendo dentro da casa, Jairo saiu, mas saiu para buscar. E quem busca, acha, quem pede, dá uma oferta de Deus, aquilo que você vem buscar para a tua família. Quando ele vai buscar, a Bíblia diz que ele chega, ele adora, ele se prostra e fala: Senhor, eu peço que o Senhor ponha a mão nessa menina, porque tem uma coisa que vai endireitar, é a tua mão. A minha mão não endireita, mas a tua endireita. E ele começa a falar: Senhor, vai na minha casa, que eu preciso que a minha casa, a minha família esteja com a tua mão sobre aquele ambiente. E é coisa boa, irmão, quando a gente pede para Deus começar a botar a mão, porque a nossa mão não dá jeito, mas a mão de Deus dá jeito. A nossa mão não trata, mas a de Deus trata. A nossa mão não consegue segurar muito tempo, mas a de Deus. E hoje, nesse mundo da família, o Deus está colocando a mão em projetos hoje na tua vida. Segura na mão desse guerreiro, diga: se prepara. Eita, o ano ainda não terminou, mas tu vai ver a mão de Deus com muita força. Tu vai ver a mão de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família. Levanta essa mão, porque eu estou com a mão de Deus, Pai. Jairo falou: preciso da tua mão, Senhor. Põe a mão nessa menina. E a Bíblia diz que o Senhor vai. E nesse decorrer, parece essa mulher aqui. E o que me chama a atenção nessa mulher, que ela mostra uma realidade, ela mostra uma. E qual é a realidade dela? Ela tinha tudo para ser feliz, tudo para dar certo. Uma mulher tinha família, tinha dinheiro. A Bíblia diz que ela tinha uma vida financeira boa. Então Marcos está dizendo: olha, essa mulher tem tudo para dar certo, mas um problema surgiu no caminho dela. Algo foge do controle dela. Parecia ser, mas eu gostaria que você dobrasse a tua atenção, que eu não quero demorar. Marcos está dizendo que essa história dessa mulher tinha tudo para dar certo, mas não tinha no mês. Ela pensou que ia ser mais um mês, que ia entrar no ciclo menstrual. Livro de Levítico diz que quando a mulher estivesse nesse período, todas elas iam ficar afastadas por um momento, em algum ambiente, fora do seu arraial, fora da sua casa, fora de família, longe de todo mundo. Elas iam ficar em algum determinado lugar. Passasse o período da sua menstruação, elas podiam fazer a purificação e voltavam novamente, como todo mês é de costume. Todo mês quem é mulher sabe que passa por esse período. Onde é que o corpo dói, a cabeça dói, tu fica mal-humorado, é um estresse, um negócio estranho, o corpo começa a reagir diferente. E é nesse período, irmão, que ela ia e voltava. Só que teve um mês que ela foi e ficou. Ela pensou: não, vai ser mais um mês, eu vou ir e vou voltar. Que isso era de costume, porque toda mulher que tem um costume, é o nosso organismo, todo mês
Bíblia diz, Marco começa a relatar que, aleluia, que por isso fugir do controle dela e ela ficar isolada por muito tempo, foram 12 anos, isolada de família, isolada de amigos, ela precisava ficar isolada. E nesse período de 12 anos, ela estava esperando que alguma coisa da terra pudesse ajudar ela. A Bíblia diz que ela batia, gastava seu dinheiro com os médicos. E olha para cá, nessa época, só quem pagava médico, quem tinha dinheiro, meu amigo. Pobre não tinha dinheiro para pagar médico. Nessa época aqui, não tinha UPA, não tinha posto da família, não tinha o Albert, qualquer coisinha, qualquer pobre rico chega lá e é atendido. Não! Eu estou falando de uma época que quem pagava era quem tinha dinheiro. A Bíblia diz que ela estava investindo na terra, procurando a resposta da terra, pedindo socorro à terra. Enquanto ela buscava na terra, nada na vida dela mudava. Ela só perdia. Ela foi bater em porta. Qual é o médico melhor? Fulano, vambora. Pagava. Ela foi batendo em porta de homem. Mas todas as portas que ela bateu não resolveu o problema dela. Enquanto ela estava focada na terra, em pessoas, em homem, a vida dela não mudou. A terra. Enquanto ela buscava na terra, nada na vida dela mudava. Ela só perdia. Ela foi batendo em porta. Qual é o médico melhor? Fulano, vambora. Pagava. Ela foi batendo em porta de homem. Mas todas as portas que ela bateu não resolveu o problema dela. Enquanto ela estava focada na terra, em pessoas, em homem, a vida dela não mudou. O ano foi passando e ela dando a confiança dele em homem. Segura na mão dessa pessoa, fala: enquanto está preocupada com o homem, tu não vai arrumar nada. Começa a olhar para o alto. É do alto que vai vir o teu socorro. É do alto que vai vir tua senha. Enquanto vai olhando para essa terra, tu vai ficar embaçada. Enquanto ela estava focada em homem, ela não resolveu, foi. Tem mais aqui, tem uma porta ali, e vamos, e não resolveu. Aí Marco está dizendo que passa esses 12 anos e ela só perdendo, só perdendo, só perdendo. Perde família, perde casa, perde dinheiro, perde amigos. O ano está indo, o ano está passando. As pessoas entravam e saíam do arraial e ela continuava naquele arraial. Só perdendo. Só perdendo. Ela investia em médicos e continuava perdendo. E isso em algum ambiente, fora do seu arraial, fora da sua casa, fora de família, for longe de todo mundo. Elas iam ficar em um determinado lugar. Passasse o período da sua menstruação, elas podiam fazer a purificação e voltavam novamente, como todo mês é de costume. Todo mês quem é mulher sabe que passa por esse período. Onde é que o corpo dói, a cabeça dói, tu fica mal-humorada, é um estresse, é um negócio estranho, o corpo começa a reagir diferente. E é nesse período, irmão, que ela ia e voltava. Só que teve um mês que ela foi e ficou. Ela pensou: não, vai ser mais um mês, eu vou ir e vou voltar. Que isso era de costume. Porque toda mulher que tem um costume, é o nosso organismo, todo mês, menstruar. Então era de costume, aquela mulher ia tudo para o lugar, passar o teu período, acabou, purifica, vamos voltar para o nosso ambiente. Só que muitas mulheres iam e voltavam, só que teve uma vez que ela foi e não voltou mais. O dia foi passando
Meses foi passando e aquilo foi deixando ela preocupada. Ela só perdendo, algo foge do controle dela. Só que ela tem condições financeiras. E a Bíblia diz, Marco começa a relatar que, aleluia, que por isso fugir do controle dela e ela ficar isolada por muito tempo, foram 12 anos, isolada de família, isolada de amigos, ela precisava ficar isolada. E nesse período de 12 anos, ela estava esperando que alguma coisa da terra pudesse ajudar ela. A Bíblia diz que ela batia, gastava seu dinheiro com os médicos. E olha para cá, nessa época, só quem pagava médico, quem tinha dinheiro, meu amigo. Pobre não tinha dinheiro para pagar médico. Nessa época aqui, não tinha UPA, não tinha posto da família, não tinha o Albert, qualquer coisinha, qualquer pobre rico chega lá e é atendido. Não! Eu tô não, porque eu sou do inimigo. Ele joga na conta do inimigo. Aí o inimigo falou, eu na tua frente sou o Gabriel. Tem pessoa que ela é artista e desmaia tudo, meu amigo. Pressão subiu. Aí quando você vai sutucar, por que a pressão subiu? A pessoa que arrumou o vento. Tem gente que ela pega o vento para a própria vida e depois fica de maluca. Fala, ai meu Deus, o que foi falando comigo? Entrou na minha casa, mas entrou, por que entrou? Houve uma legalidade ali para entrar. Mas ela fala e termina aqui. Quando ela fala a verdade, ele diz, é a primeira vez aqui que Jesus fala para ela, quando toca, ela fala a verdade, ele diz, filha. Isso é uma coisa muito importante que ela não via há muito tempo. Quando ele fala, filha, isso fala do lado emocional, que ela tinha perdido por ficar 12 anos isolada. Ele está dizendo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A paz. Quando a gente fala assim, olha, Deus te abençoe, receba a paz. Quem recebe a paz? É a nossa alma, sim ou não? Sim. Porque uma alma sem paz. Então, quando ele libera filha, ele fala do emocional. E quando ele fala paz, ele está dizendo do lado sentimental e emocional dela que está abalada. A paz que ela não tinha. Ele está dizendo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não só curou por fora. A primeira cura aconteceu no emocional dela. Ela trouxe novamente a identidade dela, que ela havia perdido há 12 anos. Ela perdeu a feminilidade dela também há 12 anos. Ela perdeu o amor, o contato, família, havia perdido. E onde Deus curar por fora, Deus começa a curar por dentro traumas. Deus começa a curar por dentro, glória, teu emocional, a tua vida sentimental. Ao Deus que cura por dentro e cura por fora. Cura por dentro e cura por fora. Cura por dentro e cura por fora. Semana, né, aconteceu um negócio aí. Eu falei, irmão, quem tem telhado de vidro, cuidado com a pedra que tu pega. Oh, glória, aleluia. Esse dia a pastora Michele ligou para a pastora. Fulano mandou aqui, ó, tô com ódio, vou matar, vou chamar pra você. Eu falei, engraçado, né? Falei, pastora, vamos orar. Que esquece que a pedra que ela tá pegando, telhado dela de vidro, não é tanto assim. Tá? Meu Deus. Pega, diminui, faz igual aquela mulher. Aqueles homens, solta a pedra, perdoa, libera o perdão.
No final dá certo. Por isso que ela está com medo. Ela está dizendo que a vida dela agora é tudo ou nada. Eu senti que era diferente agora. Quando ele olha para ela, primeira coisa que ela tem medo, porque sabia que a palavra que saísse da boca dele ia trazer vida ou poderia trazer morte. E às vezes tem hora na nossa vida que a palavra que sai da nossa boca pode trazer vida ou pode trazer morte. Aí a Bíblia diz que ela está com medo, temendo e tremendo, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E Deus gosta quando a gente fala a verdade. Tem muita gente que é artista, cara. Olha, a gente que é pastor, que é líder, eu falo, aplausos pra você. Pega um óleo ungido, pra quê? Vai passar na tua cara. Você é um artista. Vou fazer uma oração forte na sua vida. Esses demônios saem da tua carcunda. É nesse ambiente de ida e vinda, ela estava parada, que ela não poderia sair. Alguém está dizendo, ó, a multidão, a cidade está cheia, porque está escrito, passando outra vez no barco, a multidão seguiu. Alguém está dizendo, caramba, chega dentro do arraial deles, olha, poxa, caramba, Jesus já passou, o Messias está chegando aí, por quê? Tem uma multidão, a cidade está cheia, está todo mundo falando dele, que aonde ele passa, ele salva, ele cura, ele quebra a maldição, ele liberta, aonde ele pisa, os demônios vêm por terra, e ela está escutando, eita, e ele está na cidade, a cidade está no alvoroço, e a Bíblia diz que ela está ouvindo. Talvez quem está falando, poxa, logo agora que eu fiquei nesse dia que Jesus chegou, eu queria tanto conhecer, mas agora eu tenho que ficar desse período, eu tenho que ficar aqui. Mas ó, lá na cidade tal de Jesus, ó, o Messias chegou, e a Bíblia diz que ela está ouvindo. E olha para cá, tem muita gente precisando ouvir que Jesus é bom. Tem muita gente precisando ouvir que Jesus trabalha. Tem muita gente que Jesus ainda não deu a última palavra. Tem muita gente derramada no teu caminho para ouvir que Jesus ainda faz milagre. Porque tem notícias que faz você reagir. Sim ou não? Ela está ouvindo. E tem palavras. Tem dois tipos de palavra. Ou que te bota para baixo, ou faz você avançar. Ou você reage, ou você aceita essa situação. Mas ela está ouvindo. E ela está ouvindo. E tem alguém comentando, tem uma multidão na cidade, tem um alvoroço. Jesus ele foi lá em Gadara, pisou lá. A notícia está se espalhando, que aonde Jesus passa tem milagre, tem notícia boa chegando. Então levanta a tua mão que Jesus está pisando nessa estrada da posse. E tem notícia no arraial. Tem uma notícia que quando ele pisa, e ela está ouvindo. Então existe aquele período que as meninas ficavam naquele período de menstruação, então ia para lá, e nesse período de ida e volta de mulher, ela ficava lá. A Bíblia diz nesse ambiente que ela havia perdido tudo. Ela ouviu falar de Jesus. Aleluia! É nesse ambiente de ida e vinda e ela está lá parada, que ela não poderia sair. Alguém está dizendo, ó, a multidão, a cidade está cheia, porque está escrito, passando outra vez no barco, a multidão seguiu. Alguém está dizendo, caramba, chega dentro do arraial delas, olha, poxa,
que nesse dia que Jesus chegou, eu queria tanto conhecer, mas agora eu tenho que, por causa desse período, eu tenho que ficar aqui. Mas ó, lá na cidade tá um tal de Jesus. Ó, o Messias chegou. E a Bíblia diz que ela tá ouvindo. E olha pra cá. Tem muita gente precisando ouvir que Jesus é bom. Aleluia! Tem muita gente precisando ouvir que Jesus trabalha. Tem muita gente que Jesus ainda não deu a última palavra. Tem muita gente que não botar no teu caminho para ouvir que Jesus ainda faz milagre. Aleluia! Porque tem notícias que faz você reagir. Verdade. Sim ou não? Sim. Ela está ouvindo. E tem palavras. Tem dois tipos de palavras. Ou que te bota para baixo, ou faz você avançar. Ou você reage, ou você aceita essa situação. E mas ela... Vamos sair daquela mulher. Que todos, Pai amado, possam tocar, Pai amado, nesse sentir algo novo. Porque o Senhor, Pai amado, já se faz presente aqui nesse lugar. Eu creio, Pai amado, que as pessoas que entraram aqui esse ano não saem da mesma maneira, Pai amado, que entrou. Que todos possam sair daqui com a sua vitória. Que todos possam sair daqui, Pai amado, curado, lavado e remido por ti. É no teu nome, Jesus. Essa nos peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mexe, vem tomar o seu meu barco. Mexe,
estamos numa batalha do bem contra o mal. Mas Deus separou um povo para guerrear neste mundo. E unidos estamos para propagar a palavra de Cristo a toda criatura. Venha fazer parte desse exército. Ministério Cidade de Davi. Alcançando as nações.